Você já parou para pensar como seria começar a semana com um propósito mais claro e mais elevado? Muitas vezes, irmãos, a segunda-feira traz consigo o peso da rotina, das contas, dos prazos e dos compromissos. Mas e se você enxergasse esse dia como uma nova chance de viver de forma diferente, com mais luz, com mais propósito e com mais intimidade com Deus? Hoje eu quero refletir junto com você em um texto que está em Efésios 5. Eu te convido a mergulhar junto comigo em toda a riqueza dessa passagem aqui. O apóstolo Paulo nos mostra como viver uma vida que realmente agrada a Deus. Uma vida digna de quem foi resgatado, perdoado e chamado para refletir a luz de Cristo no mundo. Se você deseja uma semana abençoada e transformadora, eu convido você a ficar comigo até o final desse vídeo, porque essa mensagem pode mudar não apenas o seu dia, mas ela pode mudar a sua história. Ela pode mudar o rumo da sua jornada. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é muito importante, porque através dele nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos, as séries que nós já postamos aqui e fazer parte dessa grande comunidade de fé, de pessoas que buscam a Deus todos os dias. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico, independente. Nós não temos vínculo com nenhuma instituição. Então, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Efésios capítulo 5, no versículo 1, começa com um convite, mas que também é um desafio. Diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. E no versículo 2, Paulo completa: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Essas são palavras muito fortes. Ser imitador de Deus não é só sobre praticar boas ações. É sobre um estilo de vida moldado pelo caráter de Cristo. A carta aos Efésios foi escrita enquanto Paulo estava preso em Roma. A cidade de Éfeso era um centro urbano muito importante, mas também profundamente marcado pelo paganismo, pelas práticas imorais e pelo culto à deusa Ártemis ou Ártemis. O apóstolo Paulo, quando escreveu para essa igreja, ele estava exortando os cristãos a viverem de forma diferente do mundo ao seu redor. Não apenas se afastando do pecado, mas assumindo uma nova identidade em Cristo. Efésios é uma carta que fala da identidade e da prática do cristão. Depois de mostrar, nos capítulos anteriores, quem nós somos em Cristo, Paulo agora começa a mostrar como nós devemos viver em Cristo. E aqui ele não está falando de moralismo,
mas de uma resposta prática ao amor e à graça que nós recebemos. Se você está em Cristo, você precisa definitivamente abandonar as trevas. A partir do versículo 3, Paulo é direto quando ele condena a imoralidade, a impureza, a ganância e a linguagem vulgar. Ele escreve o seguinte, no verso 3: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça. Esses pecados não combinam com a nova vida em Cristo. Os cristãos de Éfeso estavam inseridos em uma sociedade onde a imoralidade sexual era não só tolerada, mas celebrada. Para aquelas pessoas, abandonar esses hábitos era um verdadeiro recomeço e também um ato contracultural. Era como se você estivesse nadando contra a maré. O que Paulo estava dizendo era o seguinte, irmãos: não deixem que a sua vida imite o padrão do mundo. Eu vou dizer novamente para você guardar isso. Não deixe que a sua vida imite o padrão do mundo. Vocês são diferentes porque foram comprados por Cristo. No verso 8, ele declara o seguinte: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé aqui nos comentários: eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou cheia do Espírito Santo. Isso não é só uma metáfora bonita ou uma frase para você colocar no seu status. Ser cheio do Espírito Santo, ser luz, significa expor o mal, trazer clareza onde há confusão, ser instrumento de cura onde há feridas. E é interessante a gente perceber que Paulo não diz que nós estávamos na escuridão. Ele diz que nós éramos essa escuridão. Antes vocês eram trevas. É o que ele está dizendo aqui. Isso revela a profundidade da transformação. Nós não mudamos apenas de ambiente. Nós fomos transformados na essência. E agora, como filhos da luz, somos chamados a andar em integridade, bondade e verdade. O versículo 14 conclui esse trecho com um clamor que ecoa para todos aqueles que desejam recomeçar. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Aleluia! Essa é uma palavra para você que está começando mais uma semana, talvez cansado, sobrecarregado, desanimado. Desperta! Cristo quer resplandecer em você e através de você. Nos versos finais desse trecho aqui, Paulo exorta o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Que palavra atual, não é verdade? Os dias são maus. E como têm sido maus? Mas nós somos chamados a viver com propósito, com sabedoria, com entendimento e permanecendo na vontade de Deus. Ao invés de se embriagar com o vinho, e aqui eu não falo só do vinho, bebida alcoólica, mas talvez o vinho desse tempo, as distrações,
Isso aqui, que tem tirado a nossa atenção por tanto tempo, as ilusões desse mundo. No verso 18, Paulo diz assim: deixem-se encher pelo Espírito. Essa expressão no grego tem o sentido de ser continuamente preenchido, ou seja, é um processo diário. Comece a sua semana pedindo isso a Deus: Espírito Santo, me encha novamente. Amém? Espírito Santo, me encha novamente. E como evidência dessa plenitude, ou na interpretação de alguns, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, no versículo 19, Paulo nos chama a cantar. Cantar o quê? Cantar qualquer coisa, pastor? Não. Ele diz para cantar salmos, hinos e cânticos espirituais entre nós. E louvar o Senhor de coração, com música, agradecendo e nos submetendo uns aos outros com humildade. Uma vida cheia do Espírito é uma vida marcada pela adoração, pela gratidão e pelo amor ao próximo. Você quer viver uma vida diferente? Você quer viver uma semana diferente? Comece vivendo como filho da luz. Abandone os velhos hábitos. Permita que Cristo resplandeça em você. Busque a sabedoria que vem do alto e seja continuamente cheio do Espírito. Essa é a chave para um recomeço verdadeiro. Não apenas na segunda-feira, mas a cada novo dia que Deus nos concede. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir que você escreva aqui o seu pedido de oração, se você ainda não escreveu. E escreva pela fé: eu sou cheio, eu sou cheia do Espírito Santo. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse novo dia, por essa nova semana e por essa nova chance que o Senhor nos dá de viver como filhos da luz. Somos gratos, Pai, pela Tua palavra, que nos desafia, nos exorta e também nos consola. Hoje, queremos declarar pela fé que não queremos mais viver como antes. Nós nos arrependemos dos caminhos de trevas, da imoralidade, da impureza, da ganância, das palavras que dizemos muitas vezes sem levar em conta a presença do Teu Espírito em nós. Nos arrependemos da nossa negligência espiritual. Pai, nos ajuda a abandonar tudo aquilo que desagrada ao Teu coração. Desperta-nos, Senhor. Se estivermos adormecidos espiritualmente, que o Senhor nos acorde com a Tua luz. Que Cristo resplandeça sobre cada um de nós. Que esta semana seja marcada por atitudes sábias, por palavras cheias de graça, por relacionamentos saudáveis e por uma vida conduzida pelo Teu Espírito. Enche-nos com a Tua presença, Espírito Santo. Que a nossa casa seja cheia de louvor. Que o nosso trabalho, toda obra das nossas mãos, seja para o Senhor um altar de adoração. Que o nosso coração seja grato em todo o tempo. Que o Senhor nos proteja dos laços do inimigo, nos dê discernimento para aproveitar cada oportunidade e nos mantenha firmes na Tua vontade. Eu oro, meu Deus, por todas as pessoas que foram alcançadas por essa palavra, por aqueles que estão cansados, sobrecarregados, desanimados, que recebam nesse momento um novo fôlego, uma nova esperança, uma nova direção. Que esta semana seja um recomeço abençoado, favorável, guiado pela Tua luz.
eu apresento a Ti cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor conhece cada nome, cada lágrima, cada clamor. Por isso eu peço a Ti que conceda aquilo que os Teus filhos estão clamando aqui, segundo a Tua vontade, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já Te agradecemos. Amém e amém. Essa palavra abençoou sua vida? Comece essa semana bem, comece essa semana de uma forma positiva. O Senhor é contigo, meu querido irmão, minha querida irmã. E se essa palavra falou com você, não guarde ela só para ti. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus contatos, para os seus grupos, para aqueles que você ama. A palavra de Deus tem um poder tremendo. Ela tem um poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 6, na versão A Mensagem, diz assim: Não permitam que esta situação os aflija. Vocês confiam em Deus, não confiam? Confiem em mim. Há muitos lugares na casa do meu Pai. Se não fosse assim, acham que eu teria dito que vou preparar lugar para vocês? Mas se vou preparar lugar para vocês, significa que vou retornar e levá-los comigo, para que possam viver onde eu vivo. Vocês já sabem o caminho que vou tomar. Tomé disse então: Senhor, não temos ideia de para onde o Senhor vai. Por que pensa que sabemos o caminho? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e também a vida. Ninguém chega ao Pai sem mim. Você já sentiu alguma vez o coração apertado, a mente confusa e uma inquietação em relação ao futuro? Em momentos assim, a angústia pode nos dominar. E aí nós começamos a buscar por respostas, por um caminho, por uma verdade que nos traga paz. Foi exatamente essa a situação dos discípulos de Jesus naquela noite, há mais de 2000 anos. Eles haviam acabado de ouvir palavras muito difíceis. Uma traição iria acontecer e Jesus falou que ia para um lugar onde eles não poderiam ir. Imagine o sentimento dos discípulos, irmãos. A tristeza e a esperança frustrada por causa de um reino terreno que eles estavam esperando. É nesse cenário de um mau pressentimento que Jesus pronuncia algumas das palavras mais confortadoras e profundas de toda a Bíblia. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Hoje eu quero mergulhar junto com você nas verdades que Jesus nos revelou aqui nessa passagem, focando principalmente em uma declaração que ecoa até hoje através dos séculos e que nos dá direção, nos dá sentido e esperança. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento para que a gente compreenda a grandeza da sua revelação. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um Minuto com Deus. Irmãos, quando Jesus falou essas palavras, ele estava prestes a ser entregue aos principais sacerdotes. Depois, ele seria julgado, torturado, morto e sepultado. Aquela era a sua última mensagem aos discípulos. Uma tentativa de preparar o coração deles para o que iria acontecer. A angústia era tanta
que no capítulo 13, no capítulo anterior a esse, Pedro, que era um líder entre os apóstolos, prometeu que daria a vida por Jesus. Mas Jesus disse que Pedro o negaria 3 vezes naquela mesma noite. Com certeza, a confusão, a insegurança e a angústia invadiram os corações dos discípulos. A esperança deles se baseava na ideia de que Jesus era o Messias, alguém que iria instalar um reino glorioso ali mesmo, libertando Israel do domínio de Roma. Mas agora, Jesus falava em ir embora, e aquilo frustrava todas as suas expectativas. E diante daquele grupo tão perturbado, a primeira coisa que Jesus fez foi acalmá-los. Não se turbe o vosso coração. Não fiquem aflitos, não fiquem perturbados, não fiquem angustiados. E em seguida ele diz: creiam em Deus, creiam também em mim. Quando Jesus faz isso, ele se coloca no mesmo nível de Deus, porque ele era Deus. Jesus então oferece 4 razões poderosas para que eles não ficassem perturbados. Primeira razão: na casa de meu Pai há muitas moradas. Nós não devemos imaginar o céu como se fosse um condomínio de apartamentos ou uma mansão cheia de quartos, onde cada um vai ter o seu espaço. Essa é uma figura de linguagem para dizer que há um lugar amplo e suficiente para todos os discípulos de Jesus na presença de Deus. A casa do Pai é a presença do Todo-Poderoso, o lugar para onde Jesus estava indo depois da sua morte. Segunda razão: vou preparar-vos lugar. Essa passagem aqui muitas vezes é interpretada de maneira errada, como se Jesus tivesse ido para o céu para construir um lugar físico para nós. Mas a casa do Pai está pronta desde a fundação do mundo. Essa preparação a que Jesus se refere é a sua morte e ressurreição. Através do seu sacrifício, ele abriu o caminho. Ele nos deu livre acesso a Deus. O acesso à casa do Pai estava fechado por causa dos nossos pecados. E ele, Jesus, através da sua morte e ressurreição, abriu esse caminho para que nós pudéssemos entrar por ele. Terceira razão: eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Jesus faz uma promessa clara de que ele vai voltar. Embora ele tenha voltado na ressurreição e enviado o Espírito Santo, com essas palavras aqui, ele está se referindo à sua segunda vinda, que vai ser gloriosa e pública, quando finalmente ele virá para ficar com a gente para sempre. E a quarta razão: para que onde eu estiver, vocês estejam também. A promessa final e a mais reconfortante é a de que nós estaremos com ele por toda a eternidade. Aquelas palavras foram o consolo para os corações angustiados dos discípulos, e elas também hoje se tornam o nosso maior consolo. Sabe, irmãos, essa é a maneira pela qual Deus consola seus filhos. Ele nos aponta para uma realidade futura e definitiva. O nosso consolo é escatológico, ou seja, ele está no futuro que nos aguarda. Embora a gente já possa experimentar essa plenitude nos dias de hoje. Isso nos ensina a viver como peregrinos nesse mundo, sem nos encantarmos demais com as coisas passageiras daqui, como os bens materiais, as propriedades, a fama, o sucesso, o reconhecimento, os títulos ou qualquer outra realização pessoal. Nenhuma riqueza ou nenhuma pessoa nesse mundo
pode satisfazer plenamente o nosso coração. Somente a realidade final e eterna que Deus nos reservou em Cristo é que pode fazer isso. Jesus assume que os discípulos sabiam o caminho para onde ele ia. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Afinal, aqueles homens estavam com ele há mais de 3 anos, ouvindo seus ensinamentos sobre o reino de Deus, sobre a vida eterna. Mas Tomé, com toda a sua franqueza, revela a ignorância deles. Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como saber o caminho? Essa pergunta mostra que os discípulos ainda não haviam compreendido que Jesus era o próprio Deus Filho, que veio nos reconciliar com o Pai. Eles ainda estavam esperando um Messias, que fosse um libertador político que iria estabelecer um reino aqui na terra. Jesus então responde a Tomé e a todos nós com uma das declarações mais importantes de toda a Bíblia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único acesso à casa do Pai. Não é uma doutrina, uma filosofia, uma ideologia, não é um conjunto de rituais, mas uma pessoa. Através da sua morte e ressurreição, ele abriu o reino de Deus para nós. Jesus também é a revelação final e completa de Deus. As palavras que ele falou não vieram dele mesmo, mas do Pai que o enviou. E nele não há engano. E Jesus é a vida, ou seja, ele oferece vida espiritual e eterna ao mundo perdido e em trevas. Essa vida só é encontrada por meio dele. Eu sei que existem muitas religiões, eu respeito todas elas, cada uma com seus rituais, seus ensinamentos, seus valores. Tem muitos líderes, muitas ideias, mas a Bíblia diz que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A salvação foi conquistada por ele e está disponível para mim e para você. Basta que a gente creia, reconheçamos os nossos pecados e confessemos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Jesus nos convida a crer nele, a crer que ele está no Pai e o Pai nele, com base em suas palavras e suas obras. As suas palavras não vieram dele, mas vieram do Pai. E as suas obras, que incluem seus milagres, sim, mas também a sua compaixão, sua obediência, a sua vida sem pecado, a maneira como ele tratou a todos, tudo isso mostrava quem ele era e o que ele veio fazer da parte de Deus. Que essa palavra, que essa mensagem alcance o seu coração hoje. Que ela traga alívio a esse coração aflito e que você receba o consolo de Deus. Não se turbe o seu coração. Não fique desanimado, desesperado. Esse mundo aqui é passageiro, irmãos. Deus ainda vai fazer grandes coisas na sua vida e através da sua vida. Num mundo que prega muitos caminhos, Jesus é muito claro quando diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega até Deus a não ser por Ele. Não há salvação fora do conhecimento de Cristo. Nós não precisamos de anjos, de vozes do céu ou de arrepios para crer em Deus. A revelação final e suficiente do Senhor está em Jesus Cristo, conforme diz as Escrituras. Se você quer conhecer mais de Deus, leia a Bíblia. Deus fala com a gente através da sua palavra. Amém? A minha oração é para que hoje seja criado dentro de você um desejo sincero de viver uma vida cristã séria. Não uma vida de fachada, mas uma vida com compromisso e fé
no Cristo ressurreto. Que nós possamos fazer as obras dele nesse mundo até o dia em que ele venha nos buscar para a casa do Pai. Que os nossos corações não se turbem, não sejam dominados pela tristeza ou pela ansiedade, mas se encham de esperança e de propósito em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo te lembrar de alguém nesse momento, coloque o nome dessa pessoa aqui, alguém por quem você está intercedendo. Se tem alguma situação que tem te provocado essa tristeza, que tem deixado o seu coração num estado de aflição, coloque ela aqui para a gente orar por você, amém? E declare pela fé o seguinte: Jesus Cristo é o caminho. Apenas isso. Jesus Cristo é o caminho. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela revelação que o Teu Espírito nos concede enquanto lemos as Escrituras. Nós reconhecemos e declaramos pela fé que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ó Deus, nós te agradecemos pelo Teu consolo e pela esperança que nós encontramos aqui no Evangelho. Reconhecemos que muitas vezes os nossos corações se turbam. Ó Deus, o nosso coração se enche de angústia e perplexidade diante dos desafios da vida, diante das incertezas, diante dos sofrimentos. Mas o Senhor nos convida a crer em Ti da mesma forma que cremos no Pai. Nos ajuda, ó Deus, a depositar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor, sabendo que Tu és Deus e que nunca nos desampara. Obrigado, Pai, porque na Tua casa há muitas moradas e cremos que Jesus foi preparar um lugar para nós através da Sua morte e ressurreição. Que essa verdade nos encha de paz, de consolo e de esperança. Deus, nós te agradecemos pela promessa de que Jesus voltará para nos levar junto dele, para que onde ele estiver nós estejamos também. Que a expectativa da segunda vinda de Cristo encha o nosso coração de alegria e nos ajude a viver como peregrinos nesse mundo, com os olhos fixos na realidade eterna que nos aguarda. Nos perdoa, Senhor, pela nossa lentidão, muitas vezes, em compreender quem o Senhor é. Assim como os discípulos te perguntaram no caminho, nos ajuda a não buscar sinais e prodígios extravagantes, mas a conseguir perceber o Senhor enquanto lemos a Tua palavra, enquanto observamos a rotina da vida. Que a Bíblia seja a nossa fonte de verdade e direção. Que ela seja o lugar onde ouvimos a Tua voz de uma forma clara. Que os nossos corações, ó Deus, sejam movidos pela compaixão por aqueles que estão necessitados e pelo desejo de anunciar o Teu Evangelho. Nos ajuda a sermos instrumentos do Senhor, para que o Pai seja glorificado através do Filho. Nos ajuda a alcançar mais vidas para o Teu reino. Que a nossa vida seja um testemunho vivo de que Tu és o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser pelo Senhor. Ó Deus, eu oro para que essa palavra não volte vazia, mas para que ela cumpra o propósito para o qual foi designada. Usa, Senhor, cada pessoa que estiver ouvindo essa mensagem como um instrumento para a Tua glória.
Contempla cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Dê paz àqueles que estão aflitos. Dê provisão àquele que está necessitado. Abre as portas, Pai, para essa irmã, para esse irmão. Restaura essa família. Restaura esse casamento que está em crise. Cura essa pessoa que tem lutado contra essa enfermidade. Visita aqueles que estão nos leitos dos hospitais. Abençoa, Senhor, aqueles que estão nesse momento se submetendo a um processo de quimioterapia. Que esse remédio seja eficaz. Que essa doença, ó Deus, seja sarada para a glória do Teu nome. Prepara essa equipe médica para essa cirurgia. Coloca habilidade e destreza nas mãos desse médico, desse anestesista, dessas pessoas que fazem parte dessa equipe que está nesse plantão agora desse hospital. Usa a vida deles, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, mande ela para os seus contatos. Só você clicar aqui embaixo no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos e para as pessoas que você ama. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie pela nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Que a paz do Senhor esteja com você e com a sua família. Eu quero que você ouça com atenção a palavra que Deus tem para a sua vida hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Tem uma outra tradução que diz assim: Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Deus vê cada lágrima, Ele escuta o seu choro, Ele ouve os seus pensamentos e Ele sabe o tamanho da tristeza que você tem carregado. Hoje, Ele está te oferecendo consolo. Ele está te dando o abraço eterno. E Ele te dá aquilo que o mundo mais tenta te roubar: a paz. A verdadeira paz que vem de Deus. Não a paz que vem através de bens materiais, de títulos, a paz que vem pelo prestígio ou por causa de uma boa reputação. Em Filipenses capítulo 4, verso 7 diz assim: E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Talvez você esteja chorando há muito tempo e tem clamado em silêncio todos os dias. Deus tem visto o seu pranto. Deus recebe o seu clamor e Ele não te deixa sozinho. É interessante a gente olhar para essa passagem porque a gente começa a se perguntar: como pode acontecer isso? Felizes são os que choram? Parece meio contraditório. É o mesmo que dizer assim: o ganhador vai ser aquele que perder. Mas a verdade é que no reino de Deus a lógica é essa mesmo: perder para ganhar, morrer para viver, ser o último para então ser o primeiro. Na presença do Senhor, os humilhados serão exaltados, os fracos vão receber força, e aqueles que têm medo vão encontrar proteção, coragem e paz. Mas sabe por que Jesus pôde dizer isso com tanta certeza?
porque ele mesmo chorou. Jesus sabia o que era sentir a dor, de verdade. Ele chorou quando viu Marta e Maria sofrendo pela morte do seu irmão Lázaro. Ele chorou por Jerusalém, por ver um povo escolhido por Deus se afastar desse mesmo Deus. Jesus não apenas falou sobre receber o consolo do Pai em meio à dor. Ele viveu o luto, a perda, a saudade. Por isso, quando ele diz que quem chora é feliz, ele está revelando algo que só quem passou pela dor poderia dizer. Existe um tipo de lágrima, sabe, irmãos, que atrai a presença de Deus. Tem uma dor que não é ignorada, uma tristeza que é transformada em força. E o próprio Jesus nos ensinou isso com lágrimas nos olhos. Tem gente que usa a dor como desculpa para continuar vivendo longe de Deus. Pessoas que até choram na presença do Pai, mas não entregam a sua vida para Ele. Tem gente que sofre por causa do pecado, mas não se arrepende. A pessoa desabafa, mas não muda. Ela continua sendo derrubada pelas tentações. Mas o Espírito Santo não consola quem não quer consolo. Ele consola quem se rende a Ele. Jesus não disse assim: felizes são os que reclamam, nem felizes são os que se fazem de vítima, ou felizes aqueles que se arrependem, choram, mas no dia seguinte voltam para o mesmo erro. Ele falou dos que choram, mas daqueles que choram com o coração voltado para Deus. Dos que choram porque reconhecem que não conseguem resolver as coisas sozinhos. Deus recolhe as nossas lágrimas e as transformam em arrependimento, em perdão e em mudança de vida. Deus vai mudar a sua vida. Ele vai mudar a sua realidade. Eu creio nisso. A tempestade que você está vivendo hoje vai se tornar motivo de alegria amanhã. Aquilo que hoje tem te causado ansiedade, dor, medo, tensão, vai ser aquilo que você vai contar lá na frente com gratidão, quando você for falar de onde Deus te tirou e para onde Ele está te levando. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: a alegria virá pela manhã. Amém? Você pode escrever isso com fé. A alegria virá pela manhã. Faça algo diferente hoje. Ao invés de apenas reclamar daquilo que tem te ferido, ao invés de ir desabafar mais uma vez com alguém e se arrepender logo depois de ter se aberto, ou ao invés de ir para as redes sociais postar alguma indireta em relação a essa dor, entregue isso que tanto te dói, isso que tanto tem te prejudicado nas mãos do Senhor. Entregue tudo nas mãos dele e permaneça na presença do Senhor até que ele venha, até que você sinta a presença do Consolador. Eu quero orar por você agora. Em nome de Jesus, vamos orar juntos. Eu vou orar daqui e você ora daí onde você está. E eu peço a Deus que, enquanto essa oração estiver sendo feita, você consiga sentir a poderosa presença do Espírito Santo aí do seu lado. Se Deus lembrar você de alguém por quem você tem orado, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se você se lembrar de alguma circunstância que tem tirado a sua paz, que tem te feito sofrer, escreva ela aqui nos comentários e vamos orar uns pelos outros. A oração tem poder. A oração feita em nome de Jesus tem poder no mundo espiritual. Vamos falar com Deus. Pai amado e querido, obrigado por essa palavra de hoje. Obrigado por mais uma vez ter nos mostrado o teu amor,
a tua misericórdia e por ter nos revelado um novo caminho. Nos perdoe, ó Deus, por cada um dos nossos pecados. Purifica o nosso coração e nos ajuda a sermos mais parecidos com Jesus todos os dias. Que o inimigo não consiga mais causar confusão na mente dessa pessoa que está me ouvindo agora. E que ela consiga discernir a tua voz em meio a tantas outras vozes que querem tirá-la do centro da tua vontade, que querem tirar essa pessoa dos teus caminhos e dos teus propósitos. Espírito Santo, convence esse coração. Faça com que haja um verdadeiro arrependimento e uma mudança de vida a partir de hoje. Ó Deus, tem pessoas me ouvindo nesse momento que estão com o coração partido. São tantas lutas, tantas dificuldades, tantas tribulações e medos que têm cercado essa pessoa, que muitas vezes a única oração que ela consegue fazer é chorar, em silêncio, quando ninguém mais está acordado. Ela tem estado com o coração em ruínas, prostrada diante da tua presença e sem conseguir dizer uma única palavra. Mas o Senhor entende esse pranto como um clamor, como uma oração. Como está escrito na tua palavra, em Romanos capítulo 8, quando o apóstolo Paulo escreveu que o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Nós cremos nessa palavra, Deus. Espírito Santo, leve tudo aquilo que não está sendo expresso por meio de palavras ao Pai e atende a esse clamor. Ouve, Senhor, essa oração enfraquecida, silenciosa, mas que está sendo feita com sinceridade. Traga o consolo para essa irmã, para esse irmão. Abraça essa pessoa que está me ouvindo agora e faz com que ela se sinta acolhida em teus braços. Manifesta o teu poder agora, aonde quer que ela esteja, e que ela sinta, ouça e entenda que o Senhor está bem ali com ela, dentro dela, fazendo com que as coisas mudem, trazendo a paz e a serenidade em meio ao caos que ela tem vivido. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração que foi colocado aqui nos comentários desse vídeo. E também aqueles que ficaram na mente daqueles que estão me ouvindo, porque não tiveram coragem ou mesmo porque não conseguiram comentar por qualquer motivo. Olhe para cada situação, para cada vida. Olha, Pai, para essa mãe solteira que chora todas as noites se sentindo diminuída, abandonada por quem prometeu amor e cuidado a ela. Sustenta essa mulher. Não deixe que ela se afunde nessa dor como se a vida tivesse acabado. Mostra que o Senhor ainda tem uma história para ser escrita para ela. Que o Senhor ainda é o sustento, a presença, o abrigo e o futuro dela. Ó Deus, eu apresento diante do Senhor essa pessoa que tem lutado contra as enfermidades. Essa pessoa que está me ouvindo e que talvez esteja lidando com uma doença que ninguém conhece, que ninguém entende. Ou essa pessoa que até já foi desenganada pelos médicos. Nós cremos que o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor tem poder para curar, para restaurar, para transformar exames, laudos e diagnósticos. Toca agora nesse corpo. Toca no lugar dessa enfermidade, Pai. Fortalece o coração de quem está passando por um tratamento, por uma quimioterapia. Consola aqueles que têm participado desse processo. Os familiares, os que estão cuidando, os que estão acompanhando. Eu coloco diante do Senhor todas as pessoas que esperam
hoje uma resposta. Eu oro por essa pessoa que está enfrentando uma crise no seu casamento, pela esposa que ora sozinha todos os dias, pelo marido que já não sabe mais o que fazer, que já perdeu as esperanças, por esse casal, Deus, que ainda se ama, mas que está ferido, cheios de mágoas, distantes, mesmo morando dentro da mesma casa. Visita esse lar agora e restaura o amor, quebra o orgulho e promova o perdão. Traga reconciliação. Não permita que essa família seja destruída. Sopra com o sopro do teu Espírito Santo um fôlego de vida sobre essa casa. Eu apresento ao Senhor a vida financeira dos teus filhos. Tem pessoas aqui, ó Deus, ouvindo essa palavra, que estão com as contas atrasadas, com aluguel vencido, com medo de não conseguir comprar o básico para o seu sustento. Tem mães orando por filhos que estão desempregados. Tem trabalhador se sentindo humilhado por não ter mais recursos para sustentar sua família. Abre as portas, Pai. Traz sabedoria. Multiplica o pouco e honra a fé dessa pessoa que não desistiu, mesmo passando por tanta vergonha e por tantas dificuldades. Que o Senhor atenda a cada pedido que foi escrito aqui, segundo a tua vontade, mesmo aqueles que não foram mencionados por mim. Que a vontade do Senhor seja feita, que cada oração escrita nos comentários, cada clamor feito em silêncio, cada lágrima derramada diante de ti, seja acolhida pelo Senhor. E que essa pessoa tenha a resposta dos céus ainda hoje. Nós confiamos que o Senhor está no controle de tudo, de todas as coisas. E é por isso que nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Receba essa palavra no seu coração. Deus conhece as suas lágrimas. Deus conhece a sua dor, o seu pranto. E no tempo certo, Ele vai te dar a vitória, o milagre, a resposta, o alívio nas suas dores ou a força para que você continue lutando. Amém? Antes de sair, dê o like no vídeo. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. E é assim que nós conseguimos falar do amor de Deus para milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, se inscreva no canal, conheça os nossos outros vídeos e quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está na descrição do vídeo. E se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde só para você. Compartilhe essa palavra. É só você clicar aqui, ó, no botão compartilhar e aí você vai selecionar a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos. Mande essa palavra para pelo menos 3 pessoas que você conhece e deixe que o Espírito Santo complete a obra na vida delas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Deus não enxerga as coisas como a gente enxerga. Deus não vê o mundo como a gente vê. E o reino de Deus não funciona igual ao nosso sistema, à nossa lógica, à forma como a nossa sociedade funciona. Onde nós vemos falta, Deus vê possibilidade. Onde a gente vê pouco, Deus vê abundância. Deus vê a possibilidade de fazer algo grande. Creia nisso. Do pouco, Deus pode fazer muito.
Escreva aqui nos comentários desse vídeo o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. E declare pela fé aqui nos comentários o seguinte: eu creio no poder de Deus. Amém? Escreva isso com convicção. Eu creio no poder de Deus. Irmãos, a Bíblia nos conta, lá no capítulo 6 do Evangelho de João, que uma grande multidão estava seguindo Jesus. Eles tinham atravessado o lago da Galileia porque estavam maravilhados com os milagres que Jesus vinha realizando. E quando Jesus sobe ao monte com seus discípulos, ele olha para aquela multidão e já sabe que eles estavam com fome. Mas antes de agir, Jesus resolve testar a fé dos discípulos. João capítulo 6, versículos 5 e 6 está escrito assim: Jesus olhou em volta e viu que uma grande multidão estava vindo. Então disse a Felipe: onde vamos comprar comida para toda esta gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Felipe. Eu imagino que Felipe deve ter começado a fazer cálculos, a fazer contas. Imagine como qualquer um de nós pensaria. E Felipe responde então que seria impossível. Nem com 200 moedas de prata eles conseguiriam alimentar todo mundo. E aí então aparece André, o irmão de Pedro. E André até encontra um caminho, mas duvidando. Nos versículos 8 e 9, diz assim, olha: então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Perceba o seguinte: eles não tinham nada, eles tinham alguma coisa. Era pouco, mas era algo. E nas mãos de Jesus, aquele pouco se tornou mais do que suficiente. Jesus pega o que nós temos, mesmo que seja simples, mesmo que seja pequeno ou insuficiente, e transforma. Porque ele não depende da quantidade, ele só precisa da disponibilidade. Tem pessoas que têm poucos recursos, pouco tempo, pouca desenvoltura, pessoas que tiveram poucas oportunidades na vida de trabalho, pouco estudo, pouca estrutura emocional. Tem gente que está contando o dinheiro sem saber como a família vai se alimentar no final do mês. Pessoas que realmente têm pouco. Mas Deus é poderoso para mudar essa situação. Ele pega esse pouco e transforma em muito. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Não é muito no sentido de espetáculo. Não é uma transformação para impressionar, para ostentar ou para fazer barulho. É uma transformação com propósito, uma transformação que alimenta, uma transformação que resolve o essencial. Deus não transforma o pouco para exibir grandeza, mas para que ninguém vá para casa de barriga vazia. E mais, para que ninguém volte para casa com a alma vazia. O que Deus vai fazer na sua vida, o que Deus pode fazer na sua vida, é algo que você talvez nunca experimentou ou nunca imaginou. É algo que você nem sabia que poderia acontecer. Porque o poder de Deus, irmãos, é sobrenatural. E ele não age segundo a nossa lógica. Ele não age segundo os nossos termos. Deus não vê como a gente vê. Ele age no pouco, no simples. E mesmo assim ele faz transbordar. Talvez você seja como Felipe, o discípulo que olhou para aquela multidão e disse: não tem como alimentar todo mundo. Ele, Felipe, olhou para o tamanho do problema e não conseguiu enxergar solução, porque se esqueceu de olhar para o tamanho do seu Deus.
E talvez, quando você se depara com situações que exigem mais fé, você também fraqueja. Você vacila, porque assim como Filipe, você olha demais para os números. Você tem sido racional demais, entende? Você se prende ao que é visível, ao que faz sentido dentro da lógica humana. Você calcula, compara, analisa e conclui que não vai dar. Mas Jesus está te chamando para fazer diferente. Ele está te convidando a tirar os olhos do natural e olhar para o sobrenatural. A parar de focar nas probabilidades e passar a confiar nas promessas. A parar de medir o que você tem e começar a confiar no que Deus é capaz de fazer. Ele não quer que você continue vivendo dias assim, com o coração cansado, com a alma vazia. O Senhor vai além da sua necessidade. Ele não só alimenta, ele transforma. Ele salva, renova, ele muda a sua vida por completo. Mas talvez, para que você experimente o agir de Deus, você vai precisar dar um passo de fé. Aquele menino que estava ali no meio da multidão deu um passo de fé. Ele entregou tudo que tinha. Mesmo que ele tivesse que ficar com fome, ele estava abrindo mão do que ele tinha e colocando nas mãos de Deus. Foi o passo de fé daquele jovem que determinou o milagre da multiplicação. O Espírito Santo está dizendo para você hoje: confie em Deus e entregue nas mãos dele o pouco que você tem. Amém? Essa é a palavra que eu queria liberar sobre a sua vida. Nesse momento nós vamos orar juntos. Eu quero que você ore aí onde você está e eu vou orar daqui. E eu quero que você concorde com a minha oração. Dê o seu amém aqui na minha oração. Você pode escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você tiver um pedido específico, você pode colocar o nome de alguém por quem você está orando. Mas depois do seu pedido de oração, escreva aqui pela fé o seguinte: eu creio no poder de Deus. Amém? Escreva isso como uma afirmação de fé. Eu creio no poder de Deus. Vamos falar com o Senhor nesse momento. Deus, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado por nos lembrar do teu poder infinito. Obrigado por essa mensagem que nos lembra que o Senhor não vê como o homem vê. Onde nós enxergamos pouco, o Senhor enxerga possibilidade. Onde nós vemos limites, o Senhor vê um caminho. Obrigado porque o Senhor não depende do muito para fazer o milagre acontecer. Nós cremos na força do teu poder. Cremos no agir do teu Espírito. Cremos que o Senhor, ainda hoje, olha para a multidão faminta e quer saciá-la. Nós queremos te pedir perdão por todas as vezes em que vacilamos na fé, pelas vezes em que colocamos os nossos olhos apenas nas circunstâncias, nas contas, nos números, nas adversidades. Nos ensina, Pai, a confiar, mesmo quando tudo diz o contrário. Hoje, nós queremos declarar pela fé que vamos tirar os olhos do natural e colocá-los no sobrenatural. Que vamos parar de racionalizar todas as coisas e começar a confiar em Ti. Queremos olhar menos para a nossa limitação e mais para o Teu poder. Porque a Tua palavra diz que o justo viverá pela fé. E é assim que nós queremos viver a partir de hoje. Pai amado e querido, eu quero orar por esse irmão e por essa irmã que foram alcançados por essa palavra. Abençoa, Senhor, essa pessoa que tem vivido com pouco. Pouco dinheiro, pouca esperança, pouca força. Essa pessoa que tem olhado para dentro de casa e visto escassez, dificuldade, ansiedade. Pega esse pouco que ela tem e transforma em muito. Que ela não saia dessa mensagem aqui, Senhor, desse vídeo,
com a alma vazia. Que ela não viva mais um dia sequer sem ser alimentada pela tua presença. Porque eu creio que o Senhor é dono de todo o ouro e toda a prata. E que o Senhor se importa com as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários. Tem pessoas aqui clamando por cura. Tem pessoas que estão lutando, ó Deus, pela restauração de seus casamentos, pela libertação de vícios, pela transformação da vida de um filho, de uma filha que ainda não se entregaram ao Senhor. Ó Deus, tem pessoas que estão travando uma luta silenciosa que só o Senhor conhece. Elas externamente estão bem, parecem estar bem para as pessoas, mas por dentro estão sofrendo, estão tristes, estão sangrando. Eu quero orar por essa pessoa que tem passado por dificuldades financeiras. Esse irmão e essa irmã que não sabem como vão honrar os seus compromissos nesse mês, como vão sustentar a família, como vão sair dessa crise. Ó Deus, um dia o Senhor multiplicou pães e peixes para alimentar a multidão. Que o Senhor possa, ainda hoje, nos conceder a tua provisão, a tua direção. Que o Senhor possa abrir as portas e nos dar sabedoria para cada decisão que tivermos que tomar. Que nós não voltemos para casa com a alma vazia. Que a tua presença supra aquilo que nos falta. E que tudo o que acontecer conosco seja para glorificar o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que é alimento para a nossa alma, que fortalece o nosso espírito e que nos ajuda a continuar prosseguindo firmes em nossa caminhada. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Se você ouviu até aqui essa mensagem, declare pela fé: eu creio no poder de Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, porque com o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para milhares de pessoas. Cada like que esse vídeo ganha, ele é recomendado para pelo menos 10 pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, conheça os nossos outros vídeos, as séries que nós temos postado aqui no canal. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser nos apoiar, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus multiplique na sua vida. E se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos, multiplique a mensagem de Deus, multiplique a palavra de Deus, clica no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, a paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Que bom ter você aqui junto comigo para que a gente possa refletir um pouco na palavra de Deus, permitir que o Espírito Santo fale ao nosso coração. A palavra do Senhor é o verdadeiro alimento para a nossa alma e para o nosso espírito. Que bom seria se todos os dias você começasse a sua rotina ouvindo a palavra de Deus, se alimentando daquilo que é sagrado, daquilo que é essencial para a sua vida, a palavra do Senhor. Amém? Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu já quero pedir que você dê o like nesse vídeo. Quando você dá o like, que é uma ação simples e que leva alguns segundos apenas,
Quando você faz isso, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. E assim a gente consegue fazer com que essa palavra abençoe muitas vidas. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a ativar as notificações e fazer parte dessa comunidade de fé que tem crescido a cada dia e que tem abençoado tantas pessoas. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida de forma poderosa. Hoje eu quero seguir fazendo reflexões em livros dos profetas menores. Lembra que eu falei que muitos livros aqui que estão na Bíblia, eu ainda não preguei sobre eles. E um deles é o livro de Oséias. Eu posso ter mencionado em alguma outra ministração, mas eu nunca falei especificamente sobre o livro de Oséias, que é um dos profetas menores. Como eu disse, eles não são menores em importância. Eles são chamados profetas menores porque os livros são mais curtos do que os livros mais tradicionais dos profetas que a gente conhece. Isaías, Jeremias, Daniel. E eu quero ler com você no capítulo 2 do livro de Oséias. Oséias, capítulo 2, do verso 14 ao 16. Diz assim, olha: Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e vou falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias de sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu Senhor. E no capítulo 3 do livro de Oséias, no verso 1, diz o seguinte: O Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. O nome Oséias significa salvação. Oséias era um profeta do Reino do Norte, Israel, e o ministério dele ocorreu por volta de 755 a 715 antes de Cristo. O livro de Oséias foi escrito para esse reino, o Reino do Norte, também chamado de Efraim. E era um momento em que o reino estava em decadência espiritual, social e política. Percebe alguma semelhança com os dias de hoje? Israel, naquele tempo, irmãos, vivia um momento de prosperidade externa, mas de corrupção moral e idolatria. Eles adoravam a Baal e outros deuses cananeus, especialmente nos cultos agrícolas e nos cultos de fertilidade. Havia alianças políticas com nações pagãs e opressão aos pobres. Olha como que parece com os dias de hoje. Pouco depois do ministério de Oséias, Israel foi destruído pela Assíria. O objetivo do livro de Oséias era mostrar, através do casamento de Oséias com Gomer, que era uma prostituta, o amor incondicional de Deus por um povo infiel. O objetivo também era convocar Israel ao arrependimento e anunciar o julgamento inevitável. Mas além do julgamento, também anuncia
a esperança de restauração futura através da graça de Deus. No final dessa mensagem, eu vou orar por você. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Deus é fiel. Apenas isso. Você pode colocar o seu pedido de oração e em seguida coloque: Deus é fiel. É interessante aqui nós percebermos o amor escandaloso de Deus. Deus manda Oséias se casar com uma mulher adúltera. E ele está representando aqui o relacionamento dele com Israel. Ou seja, mesmo diante da traição, Deus manda buscar e restaurar. O que eu quero dizer para você através dessa palavra de hoje é que Deus continua nos amando. Mesmo quando nós o traímos com outros deuses, não é? Com o dinheiro, com o pecado, com o orgulho, com a vaidade, com o nosso ego, Deus continua nos amando. O apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, no capítulo 2, no verso 13, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus não desiste da sua vida. Deus não se afasta de você. Nós é que desistimos de Deus. Nós é que muitas vezes nos afastamos dele, através do pecado, através da nossa zona de conforto, através da nossa falta de perseverança, de buscar a Deus, nós acabamos nos afastando dele. Mas mesmo quando a gente se afasta, o amor dele por nós não se acaba. E ele não aumenta ou diminui. Não tem nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. E não tem nada que você faça para que Deus te ame mais. Entende isso? Você pode agradar ou desagradar a Deus, mas o amor dele por você não falha, não acaba. Em Salmo 103, do verso 8 ao verso 10, o salmista escreveu o seguinte: O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Uma coisa que me chamou a atenção aqui, quando eu estava lendo o livro de Oséias, é que Deus faz do deserto um lugar de conquista. Em Oséias capítulo 2, versículos 14 e 15, Deus leva Israel ao deserto, mas não para punir. Ele faz do deserto um lugar de recomeço, um lugar de intimidade e de restauração. O vale de Acor, que é mencionado aqui no livro de Oséias, essa palavra Acor, ela quer dizer lugar de vergonha e juízo. Mas Deus faz com que esse lugar se torne uma porta de esperança. Eu quero declarar sobre a sua vida que os desertos pelos quais você tem passado não são o seu fim, mas eles são o início de uma nova história com Deus. O seu deserto pode se tornar o lugar da esperança. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. E o livro de Oséias deixa claro para nós a nova aliança do Senhor. Uma aliança baseada não no sacrifício, como era antes, mas no amor. Naquele dia, diz a palavra do Senhor, naquele dia você me chamará meu marido e não mais meu Senhor. Olha que interessante. Deus não quer um relacionamento baseado no medo, no legalismo, no medo do inferno, da punição, das consequências. Ele quer um relacionamento baseado no amor. Nós não fomos chamados para uma religião, sabe? Uma religião fria, ritualista.
mas nós fomos chamados para uma aliança de amor com o nosso Deus, o nosso Criador. Em Jeremias capítulo 31, verso 3, o profeta Jeremias escreveu o seguinte: com amor eterno eu te amei, com amor leal eu te atraí. E aí no capítulo 3 do livro de Oséias, no verso 5, há uma promessa de restauração. No final, o povo voltará ao Senhor e tremerá diante da sua bondade. A mensagem do livro de Oséias é como se fosse um grito do céu, dizendo: eu te amo, mesmo quando você não me ama de volta. E eu ainda quero restaurar a sua vida. Você recebe essa palavra no seu coração? Você recebe isso no seu espírito? Então escreva aqui nos comentários: Deus é fiel. Amém? Deus é fiel. Nesse momento eu quero orar por você. Se o Espírito Santo te lembrar o nome de alguém por quem você está orando, escreva o nome dessa pessoa aqui nos comentários. Se existe alguma situação específica pela qual você está intercedendo, coloque ela aqui também e vamos falar com o Pai nesse momento. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Obrigado, Espírito Santo, por ministrar de uma forma tão clara ao nosso coração. Nós te agradecemos até mesmo quando o Senhor nos leva para o deserto, porque nós sabemos que mesmo no deserto, o Senhor quer ensinar algo para nós. Que o Senhor nos atraia com seus laços de amor. Ó Deus, que o nosso relacionamento contigo não seja baseado em regras, em legalismo, em mandamentos, mas que seja um relacionamento inspirado pelo amor. E pelo amor do Senhor, esse amor incondicional, esse amor que permanece mesmo diante da nossa infidelidade. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor por todas as pessoas que estão passando por momentos difíceis. Momentos esses, situações que estão sendo mencionadas aqui nos comentários desse vídeo. A palavra do Senhor diz aqui no livro de Oséias que o Senhor fez do vale de Acor uma porta de esperança. O lugar da vergonha, do juízo, do desespero, da angústia, se tornou uma porta de paz, de alegria, de esperança, de perdão e de amor. Que o Senhor opere esse milagre na vida de cada pessoa que estiver ouvindo essa palavra. Contempla, ó Deus, cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Cada nome, cada situação, cada dor, cada lágrima derramada seja recebida pelo Senhor com compaixão. E cada pedido aqui seja atendido conforme a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. O deserto não é o seu fim. Deus é um Deus fiel. Deus pode até levar você ao deserto, muitas vezes, mas Ele faz brotar água no deserto. Ele manda alimento do céu aí no deserto. Os maiores milagres que Deus operou na Bíblia foram no deserto. E mesmo que você tenha sido infiel ao Senhor, ainda que você tenha pecado contra Deus, o Senhor te chama novamente. Assim como Oséias chamou Gomer de volta, uma prostituta, uma mulher que havia se deitado com outros homens, assim como Oséias tomou essa mulher como esposa, Deus chama eu e você, o seu povo, para fazermos parte da família dele. Nós não o chamaremos mais de Senhor, mas o chamaremos de marido. Um relacionamento profundo, íntimo. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Se essa mensagem abençoou sua vida, não guarde ela só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp
e mande para os seus grupos, para as suas listas e para aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.